Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. A semana passada começou com os mercados norte-americanos encerrados devido ao feriado do Memorial Day. Ainda assim, a volatilidade esteve presente logo na segunda-feira, provocada pela decisão judicial que bloqueou a maioria das tarifas impostas por Donald Trump, considerando que cediam à autoridade presidencial. No entanto, uma instância superior suspendeu temporariamente essa decisão, mantendo as tarifas em vigor, enquanto pelo menos o processo é analisado, e com isto os índices tiveram logo uma grande reação no início da semana. A marcar a semana também estiveram os resultados de Nvidia, que divulgou resultados trimestrais impressionantes, com as receitas aumentarem 69% em relação ao mesmo período do ano anterior, e o lucro líquido foi de 18,8 mil milhões de dólares, um crescimento de 26% face a um ano atrás. Estes resultados impulsionaram o setor tecnológico, que continua a liderar uma das maiores subidas da história nos índices americanos em apenas um mês. Para além disso, na quarta-feira foram publicadas as minutas da última reunião da Reserva Federal norte-americana, que revelaram preocupações face aos riscos crescentes, tanto para a inflação como para o emprego. Os membros do comitê destacaram a incerteza económica e, por isso, adotaram, digamos, uma abordagem cautelosa, esperando-se que a próxima descida dos juros só venha a ocorrer em setembro deste ano. Numa altura em que ficámos também a saber que a economia norte-americana contraiu 0,2% no primeiro trimestre deste ano, ligeiramente melhor que os 0,3% inicialmente estimados de contração. Agora, esta queda, no entanto, é preocupante porque foi impulsionada por um forte aumento das importações e uma desaceleração do consumo. Quanto ao crudo, mantém-se ligeiramente acima dos $60 por barril, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo ter confirmado o calendário de produção com um aumento de 411 mil barris de petróleo por dia a partir do próximo mês de julho. Entretanto, o Cazaquistão cedeu a sua cota de produção em maio, o que gerou tensões dentro da aliança da OPEP e dos seus aliados. Para esta semana destacamos o dado da inflação na zona euro, a decisão da taxa de juros por parte do Banco Central Europeu na quinta-feira, onde se espera mais uma descida das taxas de juros de 25 pontos base, e também teremos a publicação do relatório do emprego nos Estados Unidos da América, os Non-Farm Payrolls, a fechar a semana. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do cobre. Observando o gráfico em velas diárias do cobre, é possível constatarmos que desde 2022 temos estado aqui numa tendência ascendente, em que recentemente viemos testar uma linha de suporte desde os mínimos de 2022, a passar pelos mínimos de 2023, linha esta que marca a tendência principal e que em abril acabou por testar a linha, o que foi uma grande oportunidade de compra, daí a forte reação que acabamos por assistir. Ao longo do último mês temos andado aqui numa consolidação que nos levou à seguinte conclusão. Portanto, observando o comportamento do cobre dentro desta tendência ascendente de longo prazo, mas focando sobretudo nos últimos meses, é possível identificarmos uma formação gráfica que é chamado o diamante. E o diamante é uma formação gráfica que tanto serve como continuação ou reversão de tendência, mas que nos permite negociar ambas as direções de acordo com os sinais que nos oferece. E o sinal que o cobre nos ofereceu durante as últimas semanas e que nos permitiu estar a negociar este ativo foi exatamente o facto de ter quebrado em alta esta linha de resistência que aqui tínhamos identificada desde os máximos de março a passar pelos máximos de abril. E ao quebrar em alta essa linha
de resistência, o sinal que nos dava é de que há uma grande probabilidade da tendência ascendente de longo prazo se manter e, neste caso, de podermos continuar a subir para novos máximos históricos. Daí que a estratégia estava delineada para identificarmos uma oportunidade de compra numa região de pullback, região esta que acabou por ser testada durante a última semana e que foi exatamente essa a região que nos levou a negociar e a identificar a oportunidade de compra. Portanto, basicamente, após a quebra do diamante, fizemos um pullback à linha, ao vértice do diamante, que é exatamente a região onde tendencialmente os diamantes são feitos, onde normalmente é feito o pullback dos diamantes, para que a tendência, neste caso ascendente, se possa manter. E foi exatamente isso que fizemos, quando o preço vai à região entre os 4,66 e os 4,60, procurámos a nossa oportunidade de compra, tendo agora definido como objetivos a primeira região nos máximos históricos, portanto, região esta que estamos a falar cerca de 12% de distância do preço onde estivemos a negociar na semana passada, sendo que o objetivo final estará mais acima para onde o diamante nos aponta e que, nesse caso, iria permitir-nos obter cerca de 30%. Obviamente, toda esta tendência poderá demorar algumas semanas, se não meses, daí que estaremos já muito atentos à região dos 5,25 para encaixar ganhos e estaremos também muito atentos esta semana a este nível onde agora mesmo veio tocar, a zona dos 5 dólares, que poderá ser uma zona de curto prazo de pressão vendedora, mas que caso venha a ser quebrada mais tarde ou mais cedo, acreditamos que nos pode empurrar o preço mais para cima. Por isso, é a altura de proteger as nossas posições, garantindo que pelos preços que temos de entrada, perder não vamos perder, mas ambicionando aqui caminhar num swing que acreditamos que pode ser muito favorável. Se quiser saber mais sobre os nossos serviços e descobrir como pode alcançar resultados consistentes e sustentáveis como investidor, entre em contacto connosco pelo WhatsApp, telefone ou e-mail. Desejamos uma excelente semana de trading e até para a semana.